Meu nome é Pedro Rondinelli, sou natural de Farias Brito. Eu estou estudando no Seminário Batista, estou no meu 4º ano e estou naquela reta final, na conclusão do curso, na expectativa de poder servir a Deus no ministério. Desde já eu quero agradecer a todos os irmãos pela hospitalidade. Tem sido uma conferência ótima, excelente, muito instrutiva para a minha vida. E eu diria que o amor de vocês, a hospitalidade tem confortado, tem reanimado meu coração na busca de servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Também diria que a cidade de Salvador é muito bela. Eu só via por meio da televisão, mas depois que eu conheci, eu pude apreciar e desfrutar, ou dizer assim, que eu pude contemplar com os meus próprios olhos a beleza de uma cidade encantadora. Então é um privilégio estar aqui com vocês nesta noite. Então comecemos. Imagine que... Agora funcionou. Desculpa se eu quase estourei os seus ouvidos. Imagine que não há paraíso, nenhum inferno abaixo de nós. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo será como um só. Estas palavras foram proferidas por John Lennon na década de 70, por volta de 71 ou 72, e elas manifestam a cultura pós-moderna, ou diria elas são reflexo desta cultura que sofre com crises existenciais, que perdem o sentido para a vida, uma cultura que entra em desespero, pois já não tem mais um referente, um tel-referente, um referente que transcenda essa realidade. E nós diríamos que as pessoas vivem o absurdo desta vida. O mais irônico de tudo é que este paraíso desejado por John Lennon nunca chegou. O irônico é que John Lennon foi assassinado por um fã, morto na entrada do seu hotel. O irônico é que essas pessoas morreram na expectativa de trazer o paraíso para a terra e nunca chegou este paraíso. Nós entramos no século XXI com pessoas sofrendo de crises existenciais, pessoas que não encontram mais significados para as suas vidas, e pessoas com um vazio, com um buraco na alma, na tentativa de encontrar uma solução para as suas vidas. Irmãos, é para este contexto que nós fomos convidados a dar razão da nossa fé. Nós devemos justificar, vindicar a superioridade do cristianismo nesta cultura. Pensando nisto, nesta manhã eu quero estudar com vocês a respeito de uma apologética que se contextualiza. Convido todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos, a partir do capítulo 17. Atos 17, do verso 16 ao verso 31. Vamos ler até o 34. Assim diz a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Verso 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de dizer ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque
Passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Verso 26. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos seus poetas ou dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notificar aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Verso 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar diante da Tua revelação. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, nos dê a capacidade e o entendimento para poder estudar a Tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Teu nome seja exaltado à medida que nós vamos percorrendo os textos. Pedimos que o Senhor, com Teu Espírito, aqueça as nossas almas para nós cultuarmos a Ti de todo o nosso coração. Seja conosco e que a mensagem que foi registrada faça sentido às nossas vidas. Que nós possamos nos apropriar, que nós possamos nos agarrar com todas as nossas forças ao que o Senhor decidiu revelar. Esta é a minha oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Algumas considerações gerais antes de entrarmos no texto propriamente dito. Primeira coisa é a definição de apologética. Todas as vezes que eu mencionar o termo apologética, que você tenha em mente o sentido de defesa da fé, da justificação, da vindicação, semelhante como é dito em 1 Pedro 3:15, da razão da nossa fé. Este é o objetivo de trabalhar nesta manhã. Com relação ao texto, para que você tenha uma melhor compreensão de onde está inserido o texto, lembre-se que Atos tem uma estrutura peculiar. O autor tinha por objetivo testificar o derramado do Espírito Santo. É por isso que alguns dizem, não, Atos não deveria ser chamado Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. E ele vai organizando a sua narrativa mediante círculos concêntricos. O que é que eu quero dizer com isso? É como se ele estivesse testemunhando ou mostrando a todos os seus ouvintes que o Espírito Santo estava sendo derramado e se expandindo à medida que o Evangelho era pregado. O texto básico, o texto que define essa estrutura, nós encontramos em Atos 1:8. Vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria, até os confins da terra. E ele começa a organizar sua narrativa neste sentido, mostrando, o Espírito Santo está sendo derramado, o Evangelho está sendo propagado, está se expandindo o reino do Senhor diante de todos os homens, diante dos gentios e não somente dos judeus. Até conduzir a sua narrativa em Romanos, ou diríamos assim, até Atos 28, na chegada de Paulo a Roma. E nós percebemos que ele não conclui a sua narrativa. Por quê? Ele quer deixar subentendido. Porque todos naquela época compreendiam que todos os caminhos levam aonde?
a Roma. Se o evangelho chegou a Roma, inevitavelmente o evangelho chegará em todos os locais do mundo. Se o evangelho um dia chegou em Roma, inevitavelmente um dia o evangelho chegaria em Salvador. E ele deixa aberto a narrativa para que eu e você escrevamos agora a nossa história, a história da igreja. Então, essa organização, essa estrutura, ela faz com que você compreenda a intenção do Espírito Santo conduzindo Paulo naquela região. Porque em alguns momentos o Espírito Santo impede que Paulo vá para a Ásia. E você fica com aquele sentimento, por que Deus não desejava que Paulo estivesse naquele local? Porque tem as medidas do derramado do Espírito Santo em conformidade como Deus desejava. Nós estamos mudando de dispensação e ele agora está testificando a partir dos seus dons, a partir do derramar do seu Espírito Santo. Paulo se encontrava na sua terceira viagem missionária. Ele já tinha percorrido, agora aqui eu posso estar equivocado, a segunda viagem missionária. Ele já tinha percorrido a região ali de Antioquia e posteriormente Paulo vai para a Macedônia. Ele entra em Filipos, é perseguido, ele é preso, depois foge para a Tessalônica, discorre com os judeus pelo menos 3 fins de semana na sinagoga, fins de semanas, e também sofre perseguição. Então ele foge novamente para Bereia, e os judeus de Tessalônica também seguem Paulo até Bereia. Alguns homens auxiliam Paulo para fugir também de Bereia, e ele chega a Atenas. Ou seja, em nenhum momento Paulo tinha colocado na sua agenda que ele desejava estar em Atenas naquele momento. Atenas não fazia parte do currículo de Paulo, ou digamos assim, da agenda paulina. Ele se encontrava em Atenas, digamos, de forma descuidada, ou não tão interesseira como nas outras cidades. E o texto que nós lemos em Atos 17, do verso 16 ao 32, se organiza basicamente em 3 discursos. O primeiro discurso não nos foi revelado. O segundo discurso, o discurso paulino, e posteriormente o discurso dos que ouviram a mensagem. Outra consideração é que nós precisamos compreender melhor o sentido de cultura quando eu estiver falando sobre a pregação do evangelho na nossa cultura. Pense em cultura como um grande rio. O que é que eu quero dizer com isso? É como se todos nós estivéssemos submissos ou submersos nesse rio e cada um está sendo influenciado por conta deste rio. Alguns estão com o rio na canela. Outros já estão com o rio, digamos, na cintura. Outros com o rio até no pescoço. E alguns estão tão submersos nesse rio que nem sabem que estão no rio. Mas a nossa cultura é como sendo fluida. Um rio que vai percorrendo e tomando forma à medida que ele vai se, digamos, crescendo com os seus afluentes. E o rio do Ocidente é formado por 2 afluentes. Um vindo da Grécia e outro vindo de Jerusalém. Estes rios começaram por volta de 500 anos antes de Cristo. E eles não se encontravam. Eram rios que andavam paralelos. E cada um tinha algo peculiar ou específico, que era a questão da confiança na realidade última. Os gregos entendiam que nós podemos chegar à realidade última a partir da nossa capacidade intelectual, a partir da mente. Por isso que eu chamei de um salto existencial noético, ou seja, a nossa existência depositada ou confiada na capacidade do nosso aparelho cognitivo. Eu confio que eu encontrarei a verdade mediante a minha capacidade intelectual. Esta era a perspectiva de mundo dos gregos. Mas nós temos uma outra perspectiva, que era uma espécie de salto existencial pneumática dos judeus, que entendiam que para se compreender a realidade, para se obter um conhecimento, seria necessário uma revelação de um Deus transcendente, um ser que estava fora da realidade, que conhecia toda a realidade e se manifestava dentro da realidade. Esses 2 mundos se encontraram um dia. Passaram-se 500 anos. Esses 2 universos se encontraram lá em Atenas, com Paulo desafiando os gregos.
Depois, na história da igreja, nós conhecemos a partir do segundo século que estes dois universos se entrelaçaram. Os pais da igreja, a patrística, tentou sintetizar a filosofia grega com o cristianismo. E são 1000 anos de um rio que está unido entre Grécia e Jerusalém. Nós chegamos na modernidade e este rio se subdivide ou se divide em 3 grandes braços: protestantismo, catolicismo e humanismo. Mas, quando chega na pós-modernidade, é como se houvesse um embaralhamento. E nós estamos inseridos agora nesta parte do rio, onde já não temos mais uma narrativa unificada, mas que ela se entrelaça em todos esses braços. Compreendendo isto, nós iremos agora para o texto, pensando no modelo apologético paulino. Um modelo que busca conhecer a cultura. Um modelo que busca colocar-se na cultura. Um modelo de apologética que comunica na cultura. E, por fim, um modelo de apologética que confronta a cultura. Primeiro, conhecendo a cultura. Vejamos o texto. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Como eu disse, não era objetivo de Paulo estar em Atenas. Ele fica em Atenas e pede que venha para ao seu encontro Silas e Timóteo. Você pode olhar no verso 15. Mas, enquanto Paulo estava em Atenas, Paulo não foi meramente um turista. Ele poderia ter chegado a Atenas e tentar descansar, tentar relaxar depois de tantas perseguições. Poderia ir para o centro de Atenas e desfrutar das grandes construções. Poderia admirar a produção cultural dos atenienses, a alta cúpula, os gênios da intelectualidade daquela época. Ele poderia ir e conhecer a imagem de Atenas, que naquele período era muito gloriosa, uma imagem enorme, que a ponta da sua lança era de ouro, e a cerca de 60 quilômetros era possível ser visto esta imagem. Mas Paulo não foi como um turista. Paulo não olhou para Atenas como um turista. Paulo olhou com os olhos de Deus, os olhos espirituais, e decidiu testificar do Evangelho. O texto nos diz que Paulo se revoltava, o seu espírito era como se estivesse remoendo, como ele estivesse causando um desconforto, a ponto de Paulo querer vomitar. É a mesma terminologia usada no Antigo Testamento, quando diz que Deus estava revoltado com os israelitas, e os israelitas procuravam, de alguma forma, remoer o Espírito de Deus, que Deus estava pronto de vomitar aquelas pessoas quando eles constroem um bezerro de ouro, ou quando eles estão no deserto questionando a Deus. É o mesmo sentido que Paulo está com seu espírito, digamos, revoltado em face da idolatria dominante na cidade. Atenas já não era mais a cidade gloriosa do passado. Cidade esta que produziu grandes gênios como Platão, Aristóteles, Sócrates. Neste período, Atenas estava submersa. Essa é a linguagem, é como se ela estivesse tão afogada, tão inundada por tanta idolatria, que você talvez não conhecesse mais aquele tempo de glória dos grandes gênios intelectuais. E Paulo, ele vai conhecer a cultura. Ele começa a andar na cidade. Paulo começa a visualizar aquele tipo de cultura e o seu coração fica revoltado. Por isso, ele decidiu debater ou procurar pessoas para discorrer sobre a fé cristã. O primeiro local, como era de costume de Paulo, como vocês veem no verso 17, foi a sinagoga. Primeiramente ele foi debater com os religiosos da época. Foi para a sinagoga, debateu com os judeus e os gentios piedosos, que nós poderíamos dizer que são pessoas que não nasceram em Judá ou não nasceram em Israel, mas decidiram se converter ao judaísmo. E posteriormente Paulo vai também para a praça, onde todos entre os que se encontravam ali, ou também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. A praça era denominada como ágora. A ágora para os atenienses era como sendo um local, o centro da cidade, onde todas as pessoas se reuniam para fazer comércio e debater sobre as filosofias da época.
Não seria estranho se nós trouxéssemos para o mesmo sentido de universidade no nosso período, onde as pessoas buscam essa pluralidade de ideias, onde nós vamos com o pensamento livre para conhecer as ideias do nosso momento. E foi assim que aconteceu com Paulo. Ele decidiu ir para a Ágora e todos os dias ele debatia com os atenienses. Neste debate surgiu 2 grupos. O primeiro grupo, que era formado pelos epicureus e os estoicos. E eles diziam: o que quer dizer este tagarela? Em outras palavras, é como se eles estivessem dizendo assim: o que é que este homem que está juntando pedaços, está fazendo uma coxa de retalho de filosofias, está discursando em nosso meio? O termo usado para tagarela não significa necessariamente você está falando muito, mas era utilizado para fazer comparações àquele passarinho que iria ciscando de um lado para o outro, pegando migalhas e pegando certos gravetos para formar uma coisa. É como se eles estivessem dizendo: Paulo, a sua filosofia nada mais é que um amálgama de filosofias. Você está se utilizando de filosofias e está formando a sua, mas é muito superficial. Cale-se, Paulo, você não sabe discursar, você não sabe filosofia. E quem eram os epicureus e os estoicos? Na formação do período helenístico da cultura romana, pelo menos 4 escolas se destacaram: os platônicos, os aristotélicos, os estoicos e os epicureus. E elas começaram a digladiar estas escolas para roubar o pensamento das pessoas naquele período. As que prevaleceram em Atenas foram os estoicos e os epicureus. E quem eram os epicureus? Eram os discípulos de Epicuro, que compreendiam que a realidade última é matéria. Todos nós somos formados por pequenos blocos chamados de átomos, e estas partículas vão se integrando e se desenvolvendo e vão transformando todas as coisas. Eu e você, quando morremos, nós apenas nos desfazemos nessas partículas e nos formaremos uma outra realidade. Ou seja, a vida é um tremendo absurdo. Não existe significado último por trás de todas as coisas. Deus talvez não exista. E se existe, Deus não está preocupado com a nossa realidade. Deus não está interessado, é só você analisar. Isto é óbvio. Olha o caos que nós vivemos, olha a quantidade de mal. Deus não se relaciona com a nossa sociedade. Se trouxéssemos para a nossa cultura, seria semelhante aos evolucionistas. O que é que eu quero dizer com isso? Eles compreendiam que tudo era matéria. Nós devemos buscar a felicidade, buscar o prazer, porque logo mais nós morreremos. Você que vem para a igreja, que fica todo fim de semana cultuando a Deus, você é besta. Por quê? Você vai morrer. Não tem realidade depois da morte. E você ainda com essa questão de religião, ainda fica se preocupando com medo do inferno. Você tem medo do inferno, isso causa um certo remorso na sua alma. Busque fugir e não pensar na morte, porque logo mais, depois dos 70, você vai morrer. As partículas atômicas do seu corpo vão se desintegrar. Talvez você vire uma vaca, ou talvez você vire depois o capim da vaca. Mas essa é a realidade. Não tem sentido último. E os estoicos? Os estoicos eram os discípulos de Zenão de Sítio. Este nome de estoico vem por causa que ele se reunia na estoa, que eram grandes pórticos. Os estoicos também buscavam a felicidade. O nome para este tipo de doutrina comum na Grécia Antiga era a ataraxia, que era a busca da plenitude e a busca da felicidade. Mas diferente dos epicureus, eles eram panteístas. Existe um logos universal, talvez essa linguagem não é esquisita para nós cristãos em João, mas não é o mesmo logos, mas é um logos universal, uma ordem cósmica, e todos nós devemos nos apegar a esta ordem cósmica e viver de acordo com essa ordem cósmica para poder viver uma vida regrada. Você deve ser indiferente com a felicidade, indiferente com a tristeza, para que você tenha uma vida plena aqui neste mundo. Você vai morrer. Vai existir uma conflagração final, tudo vai se destruir, vai se recompor novamente em círculos eternos. Mas, enquanto isso não acontece, seja indiferente. Não busque as paixões, não busque os vícios, porque eles trazem tristeza para a sua alma. Curioso é que os 2
proponentes destas filosofias nunca viveram aquilo que eles anunciaram. Os dois se suicidaram. Não é diferente da nossa sociedade. Uma sociedade que ama novidades, uma sociedade que fica encantado com filosofias, onde os seus proponentes não vivem aquilo que pregam, onde é impossível praticar. É semelhante aos existencialistas que dizem: vamos viver o absurdo da vida, não tem sentido final, todos nós vivemos num niilismo total, é um nada existencial. Mas todos vivem como se tivessem um significado, porque se eles levassem às últimas instâncias, eles se suicidariam. É por isso que Camus, Sartre, Cioran, todos falaram sobre suicídios. Agora quero ver se eles têm coragem. É dizendo, porque eu sou covarde, né? Mas nenhum viveu a filosofia que pregou. Paulo conhecia a cultura que ele estava inserido. E eu pergunto a você: você conhece a cultura de Salvador? Você consegue fazer uma leitura da cultura de Salvador? Você consegue interpretar o mundo que você está inserido? Ou a gente está às vezes tão alienado que nós parecemos extraterrestres diante da nossa sociedade. Às vezes nós não conseguimos comunicar a verdade porque nós estamos tão distante da realidade que nós estamos inseridos, que nós não conseguimos alcançar o coração dessas pessoas. Os outros, além dos epicureus e os estoicos, pensaram que Paulo estava pregando a dois deuses. Veja ainda no verso 18. Parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Eles eram tão idólatras a ponto de, quando viram Paulo pregando sobre Jesus Cristo e a ressurreição, disse: ele está pregando um par de deuses. Jesus é um Deus e a ressurreição é uma deusa. Isso já tinha acontecido. Eu acredito que vocês estão lembrados do relato de Listra, onde Paulo e Barnabé são confundidos com Zeus e Hermes. Era comum naquela época. Até falar sobre ressurreição, que era algo esquisito. Ninguém na Grécia entendia que nós ressuscitaríamos, porque a matéria é má e nós desejamos ter uma espécie de saída deste corpo corruptível e viver uma vida plena no Espírito. Nesse sentido, não faz sentido retornar em uma ressurreição. Vamos prosseguir, que o tempo já está bastante corrido. Segundo, é Paulo colocando-se na cultura. Verso 19. Então, tomando consigo, levaram para o Areópago. O que é o Areópago? Era um monte em cima, digamos assim, era um monte que levou este nome, associado com o Monte Marte. E naquele período, todas as coisas eram julgadas neste tribunal, no Areópago. As questões políticas, religiosas, as leis civis, todas eram julgadas no Areópago. Podemos colocar aqui como a mais alta corte dos atenienses. É para lá que Paulo é conduzido. Eles convidam Paulo a sair da ágora, da praça, e ir para o Areópago para debater com os grandes intelectuais. Vamos colocar aqui os tops de Atenas. Os reitores das universidades agora iriam debater com Paulo. E eles dizem: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros, residentes de outra coisa, não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Usam a mesma linguagem quando foram quando foram matar a Sócrates. Sócrates foi acusado de corromper a juventude. De que forma? Pregando a deuses estranhos. Então ele foi induzido a tomar a custa e morreu, ou digamos, se suicidou por conta da pressão dos atenienses. E Paulo estava sendo acusado: você está pregando a deuses estranhos, e é conduzido para o Areópago. E que de forma Paulo se coloca na cultura? Já vimos que ele foi para a cultura religiosa, a sinagoga. Foi para a ágora, a cultura popular. E agora ele iria para a cultura filosófica.
Agora Paulo iria produzir um novo modelo de apologética, um novo modelo de defesa de fé. Antes ele tinha pregado para os Tessalonicenses, para o pessoal de Bereia, e não tinha necessidade de recorrer a textos filosóficos para apresentar a sua fé. E eu diria assim, irmãos, que este também seria um dos grandes desafios da nossa geração. É comum nós falarmos sobre a necessidade de nos colocarmos em uma posição condescendente com aqueles que não estão acostumados com a linguagem cristã. A gente diz assim, cuidado com os termos que você usa, que são comuns na igreja, porque certas pessoas que são mais humildes, elas não entenderão. Aí a gente diz, é um grande desafio ser condescendente, diminuir a linguagem, diminuir a mensagem, a fim de alcançar e comunicar estas pessoas. Mas nós nos esquecemos que às vezes nós temos também que subir a mensagem. Existem outras pessoas que nós devemos nos esforçar para nos colocarmos na mesma posição que ela e entender a sua visão de mundo. Se nós não alcançarmos a visão de mundo dessas pessoas, talvez a gente nunca atinja os seus corações. Conta-se a história no seminário que um certo seminarista estava em seu trabalho prático e desejava comunicar a sua melhor mensagem. E ele foi para um sítio. E com o desejo no coração de pregar a mensagem, aquela que nunca mais ninguém se esqueceria. E lá pelas tantas ele começa e diz, hoje eu pregarei sobre a tríplice característica do ego. Eu vou arrasar aqui, eu vou mostrar para todo mundo que quem conhece de Bíblia é seminarista. Isso num sítio. Falou 2h30 sobre a tríplice característica do ego. Quando terminou do ego, o irmãozinho se aproximou e disse, melhor mensagem. Eu nunca tinha ouvido uma coisa tão instrutiva, tão boa. Que mensagem, irmão? Melhor parte foi quando o irmão estava falando sobre a tripa da égua. Melhor mensagem. Terceiro aspecto de uma apologética paulina é o comunicar na cultura. É preciso ter capacidade de observação aguçada. A comunicação baseia-se na origem divina da verdade. Como eu disse no verso 21, os atenienses eram marcados pela novidade. Os atenienses estavam inconformados com as coisas que eram retrógradas, as coisas que eram arcaicas. Eles eram pessoas que desejavam tudo que era novo, não muito distante da nossa cultura. Cultura que é movida por relações sociais digamos, de relações virtuais como Facebook, Twitter. Nós estamos tão acostumados com uma velocidade de informações que nós não nos contentamos mais com informações que foram da semana passada. Os nossos dedos estão calibrados para ficar subindo as páginas de Facebook, porque nós amamos novidade, nós amamos as coisas novas. É um mundo, como o irmão Victor falou, líquido, que vai se desfazendo, que vai se desintegrando. Onde as relações são fluidas, onde não existe mais uma substância, algo que dê concretude à vida. Esta é a nossa sociedade, esta era a sociedade dos atenienses, essa necessidade existencial que fazia com que eles buscassem a novidade. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, vejamos o discurso paulino, ele é cirúrgico, ele é um doutor de almas, ele vai atingir nas vísceras dos filósofos. E vejamos como é que ele faz isso. Não de forma arrogante, sutil, mas ele, digamos, quebra toda a estrutura filosófica daquele período. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Inicia com um elogio. Vejo que em tudo vocês são religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. Começa elogiando, mas de repente começa a atacar. Vocês que são tão detetores ou detentores do conhecimento, que são da alta cúpula, da cultura, alta cultura, cultura elevada,
vocês desconhecem ou vocês adoram até algo que vocês não conhecem. É como se ele estivesse dando uma bofetada na cara deles. Vocês que conhecem todas as coisas, que dizem que sabem de todos os conhecimentos do mundo, vocês adoram a um Deus desconhecido. Vocês são religiosos por natureza. Por mais que vocês busquem conhecimento, vocês precisam de adoração, vocês precisam adorar algo. Paulo mostra que todos, independentemente de quem seja, é religioso na sua essência, no seu caráter, precisa adorar um Senhor. Foram projetados para adoração. Até aquele maior ateu que nós conhecemos, que está vestido no seu avental branco, sentado no seu divã, que desconsidera o Deus bíblico, ele precisa de adoração, ele carece de adorar algo. São os grandes sacerdotes da nossa cultura, e eles adoram, nem que seja a razão ou um filho, mas eles eram religiosos. E Paulo se utiliza de um ponto de contato. Paulo usa algo comum daquela cultura para anunciar o Evangelho. Já estamos correndo, irmãos. Paulo se apega ao Deus desconhecido. Conta-se a história dos filósofos num livro do 3º século, A Vida dos Filósofos, que cerca de 600 anos antes de Jesus Cristo, os atenienses estavam enfrentando uma grande praga. E eles decidiram sacrificar todo tipo de coisas para os seus deuses. Fizeram cultuações e nada resolvia o problema das pragas em Atenas. Então eles convidam um jovem chamado Nícias e aconselham Nícias ir atrás do maior poeta, do homem mais inteligente daquela época, o cretense Epimênides. Nícias vai atrás de Epimênides para ele nos dar um conselho para solucionarmos essa praga aqui em Atenas. Nícias vai para Creta, conversa com Epimênides, e Epimênides pergunta: vocês já sacrificaram a todos os deuses? Nícias diz: tudo que o Senhor imaginar nós já fizemos, tudo que o Senhor pensar nós já buscamos para tentar solucionar esta praga. Então Epimênides vai e aconselha aos atenienses pegarem várias ovelhas e deixarem por uma noite sem alimentação. E estas ovelhas deveriam ser soltas no pasto, e à medida que elas fossem andando neste pasto, e se elas não se alimentassem, não pastassem, deveria ser feito um altar naquele local e um sacrifício para aquele Deus. Epimênides passa a noite orando. Pede ao Deus desconhecido: se for você, Deus desconhecido, que solucione esta praga, porque nós percebemos que você está irado com os atenienses. No dia seguinte eles soltam as ovelhas. E as ovelhas começam a ir para um local, outras se desviam e começam a comer, mas a maioria começa a sentar em locais específicos e não se alimentam, não estavam pastando. Epimênides diz: construam um altar em todos os locais onde essas ovelhas estavam e sacrifiquem as ovelhas. Eles fizeram isso. Na história dos atenienses, existiam vários altares ao Deus desconhecido 600 anos antes de Jesus Cristo. Eles mataram as ovelhas e foi cessada a praga. Passaram anos e anos adorando ao Deus desconhecido. Com o tempo, as gerações se esqueceram do Deus desconhecido. Poucos altares restaram. Mas quando Paulo chegou a Atenas, ele viu que eles ainda adoravam ao Deus desconhecido. E começa a apresentar: visto este Deus que vocês adoram, que não conhecem, é Ele que eu estou pregando. E por fim, antes eu coloquei aqui algumas imagens das igrejas na Europa devastadas pós-modernidade. Mas vamos para o último ponto, que nós já nos estendemos demais. Por fim, nós temos Paulo confrontando a cultura. A partir do verso 24. E ele agora vai destruir os argumentos dos epicureus e dos estoicos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Vocês que dizem que o mundo veio do nada, ou que o mundo sempre existiu, ou que Deus é o mundo propriamente dito, ou que Deus se confunde com o mundo. Mas eu anuncio o Deus que construiu ou fez todas as coisas. É o Deus que trouxe a existência, e ninguém tem autoexistência, somente este Deus. Ele é o Deus que formou todas as coisas que nós conhecemos, e ele não pode ser amarrado, ser trancafiado, não pode ser aprisionado por um templo como vocês desejam. Ele não pode ser condicionado a um ambiente como vocês têm feito. É o Deus que está em todos os locais. De um só fez toda a geração humana para habitar sobre toda a face da terra. Os atenienses acreditavam que eles eram a geração ou eram a raça superior, que todos os outros eram bárbaros e eles eram os atenienses, os detentores de todo o conhecimento. Mas Paulo diz, todos nós somos semelhantes porque somos irmãos de uma só geração. E Ele é que dá a vida, Ele é que dá a respiração, as coisas mais simples. Vocês não adoram a este Deus, mas até a respiração que vocês têm, este ato simples de puxar o fôlego, ele depende de Deus, porque se Deus quiser, em um momento Ele corta esta respiração e vocês já não mais existem. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Um Deus com a sua providência, organizando e estruturando toda a realidade. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. A mesma linguagem de Atos 14, que é a revelação geral de Deus, testifica que há um Deus. Vocês podem, talvez como cegos, tateando, encontrar este Deus, porque Ele está em toda a criação. E a partir da sua providência, Ele testifica que está nos céus. Pois nele vivemos, e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos gerações. Por fim, ele apresenta Deus como a tela final de todas as coisas. Deus é como sendo o pano de fundo de todas as existências. Durante estes 2 dias, nós falamos tanto sobre a pergunta que é a pergunta das perguntas, ou a razão última da existência. Por que existe algo ao invés do nada? Por que as coisas são assim e não de outra maneira? A resposta é esta, meus irmãos. Porque nós existimos, subsistimos. Todas as coisas, elas dependem deste Criador. Ele é que dá significado a tudo. Não em nós, mas um Deus transcendente que dá, digamos, esta significação ou dá essa predicação para todos os seres humanos. E ele cita agora 2 filósofos. Somos gerações, sendo geração de Deus, primeiro Epimênides, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e a imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que ressuscitou, ou que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Por fim, nós temos a resposta de 3 grupos de pessoas para a mensagem paulina. Após anunciar que existiria um juízo, que por mais que eles imaginassem que a realidade se acabaria na vida terrena, que a única vida existente seria essa, Paulo anuncia que este Deus desconhecido, assim como Ele é Criador, que providencia todas as coisas, que derrama o seu amor e a sua graça, Ele destinou um dia que irá julgar todas as coisas. E quais são as respostas? Vejamos no verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris. Quem era Dionísio? Dionísio fazia parte da alta cúpula, ou digamos assim, da Assembleia Geral do Areópago. É como sendo um grande reitor de
de uma universidade. Ele foi alcançado pelo Evangelho e pelo testemunho paulino, assim como Dâmaris. O segundo grupo disse que em algum momento escutariam. Eu inverti a ordem a partir do verso 32. O segundo grupo disse que em algum momento escutaria a mensagem, que para eles não era interessante o Evangelho naquele momento, e outro grupo desprezou a mensagem. Mas nós percebemos que ela não voltou vazia, e algumas pessoas receberam o Evangelho do Senhor. Depois, se você desejar, você pode olhar fazer uma análise comparativa do Evangelho anunciado por Paulo com as filosofias dos epicureus e dos estoicos. Amém.